A gente volta então a falar sobre a Covid-19. Ontem nós confirmamos, o estado confirmou a primeira morte provocada pela variante Delta aqui no estado. Era de um idoso de 67 anos que estava internado em um hospital em Aparecida de Goiânia. Para saber mais informações, então, a gente já está em contato com o secretário municipal de saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães. Secretário, bom dia, obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Sinal Aberto. Bom dia a todos da Rádio Sagres, bom dia Sileide, bom dia Rubens Salomão. Bom dia, secretário. Secretário, quais são as informações sobre a morte, né? O idoso de 67 anos estava internado no hospital em Aparecida de Goiânia. Essa morte foi confirmada então no domingo. Isso, na quinta para sexta-feira nós confirmamos os 3 primeiros casos da variante Delta dentro do município, né? Era um idoso de 67 anos, a esposa dele com 60 anos e a filha, né? Ele veio a falecer no domingo, ele já estava grave no momento que a gente confirmou a variante Delta dentro de Aparecida, né? A esposa e a filha se recuperaram bem e ontem à noite saiu um outro sequenciamento do esposo da filha, que também confirmou a variante Delta, né? Ele teria sido o primeiro a se contaminar pelo histórico da doença. Então, a gente agora tem, dentro de Aparecida, 4 casos confirmados da variante Delta. Secretário, sabe-se a origem desses casos para dizer se é uma localização definida, a origem é definida, ou se não se sabe, consequentemente, passa a ser contaminação comunitária? Sineide, desde o início, a gente tem procurado o foco, né? Esse jovem, né, que a gente confirmou, relata que trabalha numa imobiliária em Goiânia e que teria tido contato com uma pessoa que estava com Covid. Não sabe dizer se tem de Delta ou tem viagem para fora, né? Então, assim, hoje nós estamos assumindo que nós estamos com transmissão comunitária, até porque nós não achamos o foco, né? O caso índice, não tem histórico de viagem nenhum desses 4. Então, assim, nós estamos assumindo até por preocupação, até para servir de alerta para toda a população, né? E vamos continuar investigando. Para identificar se caso a gente identifique, a gente corrige a nossa informação, né? Mas nesse momento, dentro do município de Aparecida, nós já estamos trabalhando, assumindo que tem transmissão comunitária. Tá? Para isso, desde quinta-feira para sexta-feira, o prefeito do estado determinou que a gente ampliasse o número de sequenciamento genômico aqui do município para que a gente intensifique a vigilância genômica e perceba como é que vai ser o comportamento dessa variante dentro do nosso município, né? Uma vez que nós já identificamos aqui, através do nosso sequenciamento, 13 variantes, e a predominante é a P1, e a P1 que a gente tem identificado aqui, ela tem uma mutação importante, né, a P681H. Por que eu estou falando isso? Porque é uma mutação que já se mostrou que ela consegue fugir aos sistemas imunes, ao sistema imune, né, do organismo humano. Então, nesse sentido, a gente vai ter que entender se ela vai crescer como ela cresceu no Rio de Janeiro rapidamente. Então, por isso, nós estamos intensificando o sequenciamento genômico dentro do nosso município. Bom, e o que muda agora com a prefeitura assumindo que a contaminação da variante Delta já é comunitária? Bom, nós intensificamos esse sequenciamento, né, a testagem, e hoje tem uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, né, toda quinta-feira, as últimas semanas está sendo nas quintas-feiras, e nós vamos debater como é que vai daqui para frente ficar o cenário de Aparecida. O que nós estamos em alerta, né, alerta para que a gente perceba se há um crescimento ou não, se vai ter o número de casos aumentado ou não, se a pressão por leite de UTI vai ampliar ou não. Nesse momento, Leite, nós não temos esses indícios. O nosso R está em torno de 0,87, tá? A nossa taxa de ocupação de leite de UTI permanece na casa de 60%.
e o nosso índice de positividade no PCR, ele está na faixa de 23%. Então, assim, a gente não percebeu nenhum crescimento de casos dentro do nosso município, mas toda a equipe de vigilância, a equipe da Secretaria de Saúde está em alerta para qualquer indicador piorar, a gente avaliar o cenário e ver se há necessidade de rever as medidas de flexibilização aqui no município. Secretário, a gente está percebendo aí, desde a segunda quinzena de julho, um crescimento dos novos casos e mortes aqui em Goiás. Só ontem foram mais de 4.400 casos, a média móvel que estava 2.500, já alta em relação à semana anterior, subiu para 2.700 e foram 136 mortos em Goiás, 72 de taxa de média móvel. Esses dados, essa variação, ela não está ocorrendo em Aparecida? Não, nós temos mantido, Sileide, um número muito estável de casos ativos, em torno de 800 casos. Todos os dias, do início de julho para cá, a gente tem tido aí em torno de 185, 200 casos confirmados. E o índice de positividade, que é até mais sensível, porque a gente faz testagem todo dia, e isso é pego no laboratório que faz a testagem para nós, né? Ele já chegou a bater 30%, e nesse momento ele está em torno de 23% a média móvel. Então, assim, os nossos números estão se mantendo estáveis. Um estável alto, né? Quero ressaltar isso. A um estável alto, a gente esperaria que já estaria caindo muito mais, com muito menos casos, muito menos pressão por leite de UTI, né? Mas eles permanecem estáveis. Pois o que precisaria, quais as consequências, né, que podem ocorrer se a variante Delta estiver mesmo em contaminação comunitária? Como a gente tem percebido e tem sido relatado na literatura científica, a variante Delta é muito mais transmissível que qualquer outra variante que já originou aí no mundo do coronavírus, né? E o que ela tem feito pelas análises que tem 2 ou 3 artigos mostrando que ela tem uma demanda maior por leitos de internação, tá? Então, o que ela pode ocorrer? Muitos casos, uma pressão sobre o sistema de saúde, principalmente hospitalar, com a demanda muito maior de leitos de internação. Isso é o que tem sido relatado. Ainda não se chegou a um consenso se ela é mais letal do que outras variantes. Não tem dados totalmente confirmados com relação a isso. Então, o que nos preocupa? Por isso que a gente intensificou muito o sequenciamento genômico dentro de Aparecida, a partir da confirmação, para que a gente perceba rapidamente se há um crescimento dela sobre a P1, porque hoje a variante, a P1, né, a gama, ela é a predominante quase 100% dos nossos casos, e se a gente perceber como aconteceu no Rio, que ela está crescendo, a gente tem que nos preparar para uma demanda maior de leitos, né, e um número maior de casos, como a gente já viu na segunda onda. Então, a medida principal hoje que a Aparecida está tomando, para que a gente não seja surpreendido com demandas em excesso de leitos dentro do nosso município. Secretário, a gente estava comentando agora há pouco que tem percebido que a população goiana e até mesmo autoridades naturalizaram a presença do coronavírus, né, e da pandemia. O que pode ser feito, né, quais os tipos de ações públicas que podem ser feitas para tentar mudar esse cenário? Eu sei que muita gente acha que a única possibilidade é fechar todas as atividades econômicas, mas eu sei que também que há outras ações de precaução. Na sua opinião, o que pode ser feito? Bom, Sileide, essa é uma receita que assim, a gente ainda está procurando, até porque o que a gente percebeu no Brasil foi uma disputa grande de narrativas, né, de ambos os lados, do negacionismo e da ciência.
a população, conforme você falou, nesse sentido de normalizar e aí viver com isso, né? O que eu acho que a gente tem trabalhado, o poder público, é de conscientizar a população, trabalhar com o risco de que isso ainda não está no normal. A gente tem muitos casos, têm sido agravados, né? E um outro ponto que eu acho que o poder público tem que trabalhar fortemente é agilizando a vacinação, que eu acho que é o único caminho para a gente sair desse cenário pandêmico. É agilizar a vacinação tanto de D1 quanto de D2. Quanto mais rápido a gente vacinar a nossa população, melhor será e mais rápido nós vamos passar por esse momento, né? Além disso, continuar com as campanhas de distanciamento, com uso de máscara, álcool gel. Isso tem que ser martelado diariamente, porque tem gente ainda brincando em não usar máscara, né? Mesmo em locais fechados, fica sem máscara, colocando em risco aqueles que estão lá e toda a sociedade, né? Porque como a gente vive em contato com todo mundo, então isso é um risco para todo mundo. E o que a gente tem percebido, e aí falando de vacinas, é a situação que as faixas etárias mais jovens têm procurado muito menos a vacina do que as faixas etárias mais velhas aqui, principalmente de Aparecida. Então, eu conclamo todas essas faixas etárias que a gente já autorizou a vacinar, que procure a vacina para que a gente consiga imunizar e conter a transmissão tanto da P1 como da variante Delta, de todas as variantes do coronavírus dentro do município. Bom, aí eu pergunto o seguinte, primeiro, o fluxo de vacinas está no ideal? Ou o senhor acha que o Ministério Público deveria estar entregando mais vacina aos municípios? Ainda não está no ideal, né? A gente gostaria de ter mais vacinas disponíveis para que a gente pudesse agilizar isso. Mas há uma expectativa muito boa para o mês de agosto, que uma previsão do Ministério da Saúde que tenha 60 milhões de doses de vacina aí chegando no mês de agosto. Isso chegando vai potencializar muito e agilizar a nossa vacinação, né? E aí a gente vai intensificar tanto de D1 quanto de D2. Que aí o que a gente percebeu, e tem estudos mostrando isso, que a imunidade com as duas doses consegue conter os casos graves da variante Delta, né? Tanto da AstraZeneca, né, da Fiocruz AstraZeneca, quanto da Pfizer, que foram os que foram estudados no Reino Unido e que mostrou efetividade. Então, trabalhando para avaliar a Coronavac frente à variante Delta. Então, o importante, eu acho que nesse momento, é todo mundo, se está autorizado a vacinar, procurar ser vacinado. A gente percebeu uma baixa cobertura na faixa etária de 40 a 49 anos, de 50 a 59 anos e de 30 a 39 anos. Então, eu peço a essas pessoas que já estão autorizadas a vacinar, que procurem os nossos drives, as nossas UBS, a agenda, e vão vacinar. Não esperem, não protelem. A gente tem percebido que uma parte importante, ou talvez a maioria, isso até tem mostrado aí na imprensa, a maioria é de não vacinados que têm internados e vindo a falecer. Pois entre jovens também? Entre jovens também. Para você ter um dado, a gente conseguiu até superar a meta de vacinados de 80 anos ou mais, de 70 anos ou mais, de 60 anos ou mais. A D1, a gente conseguiu atingir a meta. A D2, apenas 67% daquele número esperado nós chegamos. Então, a gente está fazendo uma estratégia de busca ativa. Quando a gente chega na de 50 a 59 anos, a gente atingiu uma meta de quase 80%. E aí isso vem caindo por faixa etária. Então, o que a gente tem percebido? Uma baixa procura. E quando nós baixamos de 30 anos ou menos, a partir dos 30 anos, e a gente vê regredindo a faixa etária, a demanda lá, principalmente nos nossos drives, caiu assustadoramente, né? Era dias de a gente levar 3, 4 dias para baixar uma faixa etária. Hoje, a gente, em 1 ou 2 dias, nosso drive está com um volume baixíssimo de procura.
Quer dizer que essas pessoas abaixo de 30 nem estão procurando para tomar a primeira dose? Isso, nem procurando para tomar a primeira dose. Bom, aí e a segunda dose no público acima de 40, já é possível perceber a cobertura? Ainda não, porque muitos dessa faixa etária de 40, eles tomaram a vacina ou da AstraZeneca ou da Pfizer, que levam 12 semanas, né, para ser feito a segunda dose, né? Então, o volume grande foi feito no final de maio, início de junho. Contar 12 semanas deve dar agora no final de agosto. Então, a gente vai perceber um volume maior agora no final de agosto, início de setembro. Rubens. Secretário, e então esse avanço na idade é exatamente por conta da falta de procura, né, desses mais jovens para tomar a primeira dose. O fato dessas pessoas já poderem ter pego o coronavírus, elas podem estar se enganando, achando que porque já tiveram a doença podem estar imunes? O próprio presidente Jair Bolsonaro já falou isso algumas vezes, né? Não vou vacinar porque eu já peguei a Covid, chamando inclusive quem questiona isso de imbecil. Enfim, aí é uma outra questão. Mas o senhor acha que esse público mais jovem pode estar demorando, não indo vacinar, porque talvez uma parte já tenha pego a Covid e acha que por isso já está imune? E não está, né, secretário? Que o senhor explicasse isso. Sim, o Rubens, pode ser uma hipótese forte, né? Esse público estava mais exposto, proporcionalmente a quem mais pegou, né? A doença, sim, e ressaltar a importância. Não quer dizer que você pegou a doença que você está imune. Hoje, a gente sabe menos, está sendo estudada na literatura quanto tempo vai demorar essa imunidade, né? Então, a gente tem percebido até países fazendo o reforço de terceira dose, inclusive com a vacina da Pfizer, que todo mundo acha que é a melhor e tem procurado muito mais, né? Então, fico alerta que mesmo que você que adquiriu, já teve a doença, espere os 30 dias do encerramento da doença e vá vacinar. Até porque essa imunidade vacinal, ela vai te garantir uma proteção muito maior ainda. Então, fique atento, porque é importante que você vacine. Além disso, a ação de vacina não é uma ação só individual, ela é uma ação coletiva. Ou seja, eu estou me vacinando, me protegendo, mas também estou protegendo toda a minha família, a população que me cerca, porque eu passo a fazer uma barreira para conter a transmissão. Sem dúvida. Secretário, obrigado pela entrevista. Secretário de Saúde de Aparecida de Goiânia, Alessandro Magalhães. Obrigado pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Bom dia. Bom dia, obrigado. Um abraço a todos. Abraço aqui, obrigado pela entrevista. Destaque a íntegra da conversa com o secretário de Saúde do município de Aparecida de Goiânia. Você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. Em Goiânia, 8h10.